Supremo Tribunal Federal determina a permanência no cargo do prefeito de Campo Maior, no Piauí. No início do mês, o STF definiu que o político que exerceu 2 mandatos seguidos em uma cidade fica inelegível para um terceiro mandato em outro município. É o chamado prefeito itinerante. O caso envolve o ex-prefeito de Campo Maior, no Piauí, João Félix de Andrade Filho, que entrou com recurso no Supremo na tentativa de voltar ao cargo. O relator, ministro César Peluso, entendeu que o plenário da Corte havia julgado processo semelhante, quando Vicente Guedes, do Rio de Janeiro, queria assumir a vaga de prefeito na cidade de Valença, no interior do estado, logo depois de ocupar a mesma função em Rio das Flores, por 2 vezes seguidas. No início do mês, o plenário do STF definiu que o político que exerceu 2 mandatos ficaria inelegível para um terceiro mandato, mesmo que em outro município. A esse tema, a Corte deu o nome de prefeito itinerante, quando alguém percorre outras cidades com o objetivo claro de se manter à frente das prefeituras. Agora, o Supremo analisou a situação de João Félix, que assumiu o município de Jatobá do Piauí por 2 vezes e 2 anos mais tarde renunciou. Ele mudou de domicílio eleitoral para outra cidade vizinha. Lá, Félix foi prefeito por 4 anos. Na decisão, o ministro César Peluso, de forma monocrática, comentou que o entendimento do STF não poderia ser aplicado nas eleições passadas, apesar de ser reconhecida a repercussão geral. As medidas só podem valer a partir das eleições deste ano. Por isso, o ministro manteve João Félix no cargo de prefeito de Campo Maior e ainda determinou que o Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral do Piauí sejam comunicadas com urgência da decisão. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora aqui no estúdio da TV Justiça com a consultora jurídica Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele, tudo bem? Tudo bem. Pois é, assunto muito interessante esse aí, né? Já que causou repercussão geral, quer dizer que qualquer prefeito hoje no país que já tenha 3 mandatos vai poder continuar no cargo ou até mesmo se foi afastado, voltar e cumprir até as eleições? Paulo, é importante que a gente esclareça que a posição do STF, por maioria, foi de manter o entendimento do TSE. Em que sentido? No sentido de que aquele que foi eleito e foi reeleito, ele não vai poder ter um terceiro mandato consecutivo. Então, essa é a posição do STF. No entanto, no julgamento da Suprema Corte, que foi efetuado logo no início do mês de agosto, no dia 1º de agosto, eles firmaram o entendimento de que essa posição que passou a ser adotada pelo TSE e que foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, ela só se aplica a partir de 2012 em diante. Então, aqueles candidatos que participaram do pleito eleitoral anterior, em 2008, então eles fizeram um registro de candidatura, participaram do pleito, receberam votos suficientes para ser eleitos, tiveram seus diplomas efetivamente expedidos, eles não podem ser afetados por esse atual entendimento que foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que significa dizer que esses têm o direito ainda de permanecerem nos cargos ou de retornarem aos cargos caso tenham sido afastados pelo TSE. Tá, mas o que diz efetivamente a Constituição com relação à perpetuação de cargos eletivos? Em matéria eleitoral, existe um princípio chamado princípio da alternância do poder. O que é isso? Veda, a ideia é que se impeça a perpetuação do poder de um determinado grupo político. Por isso, a Constituição Federal, ela traz que para os cargos de presidência da República, governador de estados ou do Distrito Federal e prefeito, eles só podem se candidatar à reeleição por uma única vez. Então, só permite que ele seja eleito e reeleito. O entendimento do TSE anteriormente era de que isso só se aplicaria para determinada localidade, ou seja, se o prefeito tivesse sido eleito e reeleito por um município, na eleição seguinte ele poderia se eleger por um outro município e não estaria caracterizada a figura do prefeito itinerante. Mas o TSE, em 2008, mudou essa posição. Então, atualmente, o entendimento é que a Constituição Federal, ela veda a perpetuação de poder e que eles estão impedidos de se candidatarem a um terceiro mandato consecutivo, independentemente de ser em outro município. Tá certo. E quais foram os argumentos apresentados por este prefeito para convencer o STF a mudar os argumentos do TSE? Na verdade, o argumento que tem sido utilizado pelos prefeitos no sentido de terem direito a esses terceiros mandatos é no sentido de que
reeleição é diferente de eleição. Os argumentos que eles apresentavam é de que reeleição para o mesmo cargo não deve se confundir com eleição para cargo da mesma natureza. No entanto, assim, o que prevaleceu foi o entendimento de que realmente está vedado a possibilidade de um terceiro mandato para o mesmo cargo, seja no mesmo município ou em município distinto. Então, a posição que prevaleceu foi a do TSE. Ainda assim, os argumentos que foram apresentados pelos prefeitos, eles não foram admitidos aqui no Supremo, mas permaneceu aquele entendimento de que a decisão, por questões de segurança jurídica, não poderia retroagir. Então, só vale a partir de 2012. Tá certo. Gisele, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço.